Já quero começar já indicando aqui o livro que a gente está trabalhando aqui nesse período. Como eu falei na semana passada, o nome do livro é A Igreja e a Surpreendente Ofensa do Amor de Deus. E aí tem como subtítulo Reintroduzindo as doutrinas sobre a membresia e a disciplina da igreja. Então a gente tem usado esse livro base, né, como base aqui para o que a gente tem trabalhado. Então fica aí a indicação se você quiser aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Tá bom? Vamos então revisar rapidamente o que a gente viu na semana passada. Então a gente já entrar no que a gente tem para ver hoje. Como você deve estar lembrado, nosso assunto aqui é sobre disciplina, membresia e tudo que envolve essas duas doutrinas, esses dois assuntos dentro da igreja. E na semana passada a gente tratou, dentre várias coisas, sobre uma ideia que a gente costuma chamar de treliça e videira. Não sei se você tem essa imagem na sua cabeça, mas a treliça é aquele apoio que existe, onde uma determinada planta, chamada, né, videira, ela se apoia na treliça para poder crescer. Né? Então, não sei se você já teve essa experiência, mas há uma ideia de uma estrutura posta e existe uma planta que é orgânica, que ela se utiliza dessa estrutura para ir se desenvolvendo, né? E o que a gente costuma, né, pensar a respeito dessa ilustração é que se a gente tiver uma treliça muito grande, uma estrutura muito grande, e aqui não pense, tá, gente, a estrutura como a estrutura física, mas a ideia aqui que a gente falou na semana passada é de uma instituição, né? Então imagine a igreja instituída com a sua liderança local. Então a treliça, ela é esse suporte para que a videira ela possa crescer saudável, ela possa se desenvolver. E com videira a gente quer dizer exatamente essa ideia da organicidade da igreja, dessa liberalidade que o Senhor dá à sua igreja através do seu espírito de crescer. Então basicamente aqui a ideia é o seguinte: existe algo que traz essa hierarquia, esse controle, essa organização, tá? E do outro lado existe também a organicidade, que é a vida da igreja, é o desenvolvimento dessa vida espiritual. E a gente então também pensou um pouco sobre como que o amor ele é definido pelo mundo e como que a igreja ela hoje é influenciada sobre essa definição de mundo e que isso, né, ao entrar na igreja traz consequências da forma como ela lida com questões relacionadas à membresia e à disciplina da igreja. Então hoje, o que eu quero trabalhar com vocês é a gente aprofundar um pouco mais nessa perspectiva de amor que a gente tem na nossa sociedade, para que então a gente possa estar, né, galgando, avançando, através de um diagnóstico, né, que é dado, a gente possa avançar em como que a palavra de Deus nos instrui para a gente lidar com essas questões, tá? Então a primeira coisa que eu quero pensar com você é o seguinte: todos devem concordar que a gente vive numa época onde existe uma profunda e grande idolatria do amor, certo? Existe uma frase, e aí que eu quero ver quem conhece, que diz assim, ó: tudo o que você precisa é de amor. Tudo o que você precisa é de amor. Essa é uma frase muito popular e de um homem que é muito também conhecido, chamado John Lennon. Vocês devem lembrar o tamanho da influência que existe no mundo a partir desse homem que trouxe várias revoluções. E uma das frases que ele traz e que são
principais e fundamentais dessa perspectiva que ele tem, e obviamente da época, né, que ele vive tem, é essa grande expressão de que tudo do que você precisa é de amor. Amor é tudo que você precisa. E aí eu queria levar agora uma questão para vocês e ouvir um pouco vocês. Como é que essas concepções culturais de amor de hoje em dia, certo? Impedem ou dificultam que a gente aceite a membresia e a disciplina eclesiástica. Quais são essas concepções culturais que nos cercam, que dificultam a gente a aceitar a membresia e a disciplina eclesiástica? Quem pode começar? E isso no contexto de membresia e disciplina da igreja, como é que você colocaria, né? Como é que isso dificulta? Uhum. Outra pessoa. Valeu, Guga. O que é que vocês acham que podem influenciar, que vocês ouvem por aí, coisas que vocês ouviram, que dificultam essa compreensão? Vocês tiveram, a gente teve aqui uma série de aulas sobre amor romântico. É hora de abrir a caixinha aí. Aham. Perfeito. É subjetivo, né? Uhum. Uhum. É um amadurecimento, tal. É afetivo. Aham. Assim. É líquido. Perfeito. Eu acho que isso é um. Oi? Ah, desculpa, Gustavo. É.
Quem aqui nunca ouviu algo do tipo: a Bíblia diz para a gente não julgar, né? E quando é dito, né, é dito exatamente com a conotação de que assim, o ato de julgar é um ato que não é amoroso, né? Além disso, é um ato onde você que está julgando se coloca como alguém melhor do que aquele ao qual você está se referindo. Então, assim, toda essa perspectiva. Camadas. Uhum. Uhum. Assim, normalmente a heresia, né, ela vem montada em cima de coisas que parecem ser meio certas, né? Porque de fato a palavra de Deus diz para a gente não julgar, mas ela diz para a gente não julgar de acordo com os nossos próprios conceitos, né? Então, ok, eu não devo julgar o outro a partir das minhas perspectivas, mas ela nos chama a julgar a partir da Escritura Sagrada, né? Que julga a todos nós. Exatamente. Exatamente. É puro. Uhum. É, eu acho que é aquela comparação, né? O amor, nessa perspectiva, ele é tipo aquele carro com o alerta ligado. Não sei se você já teve essa experiência. É assim, carro com alerta ligado, a pessoa pode fazer o que quiser, que parece que ele não está errado. O
cara liga o alerta, vai na contramão, passa sinal vermelho, vai por todo canto e assim, a pessoa tá tudo bem, porque está com o alerta ligado, né? E a impressão que dá é que o amor, ele tem isso, né? Assim, ele é a justificativa para qualquer coisa que a gente possa fazer. Então fez, justificou com amor, está tudo certo. Isso, exatamente, que exatamente, né, isso aí que Brunão falou, né, a gente cai então, quando a gente começa, né, a se contextualizar em meio a isso, todos devem concordar que a gente vai cair no individualismo, né? E o individualismo, ele vai trazer um grande dano para a igreja. Por quê? Porque basicamente o individualismo vai pregar para a gente que o amor, ele é um meio para que eu me sinta o quê? Completo. Então assim, o amor, ele é um meio pelo qual eu tenho que utilizá-lo para que agora eu me sinta alguém completo. E aí a gente pega essa perspectiva e quer fazer o quê? Quer aplicar para a igreja. Então a gente diz assim, ora, qual é a igreja boa? É a igreja que eu me sinto completo. Faz sentido? Agora o fato é que a igreja não é para completar você nem eu. Certo? A igreja, ela é para o Senhor. E ela tem uma forma de organização. Então veja, a partir do momento que a gente começa a se relacionar com a igreja do Senhor, de uma perspectiva individualista, a gente vai avançando, né, as barreiras, e a gente chega até o ponto, por exemplo, de achar e de entender que toda associação é negociável, tendo em vista o amor. Então é assim, eu me associei, né, eu sou alguém que faz parte, mas por causa de questões de amor que eu não acho que tem aí, pela igreja não me completar, por ela não satisfazer aquilo que eu estava buscando, o que é que acontece? Eu tenho toda a justificativa para me desassociar, para não fazer mais parte dela. E aí tem um trecho aqui que o autor traz, que eu achei bem interessante. Ele diz assim, ó: todos nós agimos independentemente, e todos os relacionamentos e situações da vida são um contrato que pode ser renegociado ou cancelado. Quer estejamos lidando com o príncipe, com o vendedor, com o chefe, com a urna eleitoral, com o juiz de tribunal, ou, é claro, com a igreja local. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, a gente age de uma forma que tudo é como se fosse um contrato que pode ser renegociado ou cancelado. É assim, eu comecei a minha relação com a igreja local como membro, mas isso aqui pode ter tempo de validade, a depender de como esse negócio andar, a depender de como eu me sentir, a depender de como eu receber as coisas, a depender de como... E aí a gente começa a colocar as nossas condições, e o que é que acontece? Agora eu vou cancelar esse contrato, entende? E aí ele continua e diz assim, estou comprometido essencialmente comigo mesmo e em maximizar a minha vida, a minha liberdade e em buscar a minha felicidade. Entre os meus vários relacionamentos, eu posso optar por me identificar com outro grupo, mas apenas enquanto isso for comprovadamente favorável à minha pessoa. Então, enquanto isso for favorável para mim, eu estou com um determinado grupo. Quando eu entender que aquilo não é mais favorável para a minha pessoa, quando eu entender que as pessoas não estão mais me tratando como eu gostaria de ser tratado, então o que é que acontece? Eu vou cancelar esse contrato. Uhum. E até...
E muitos davam certo, só que ninguém fala dos que davam certo, né? Exatamente. É que ele me completa, né, etc. Até que chega um momento em que eu acho que não mais me satisfaz. Então o que é que acontece? Cancela o contrato. Afinal das contas, né, é visto como um contrato social qualquer, né? E aí, nem faz contrato, ainda tem isso. Sim. Então vejam, essa perspectiva, né, do romantismo, ela traz muito dano para a igreja, na forma como a igreja lida com Deus e com a sua membresia. Então veja, essa ideia do amante romântico, né, que a gente tem falado, é uma ideia de que basicamente a gente está dizendo que algumas pessoas que entendem dessa forma, elas acreditam que o amor é o que vai dar plenitude para a sua alma. E você deve concordar comigo que, quando a gente segue por esse caminho, se o amor consiste apenas disso, de completar a minha alma, quem é que se torna o grande objeto de afeição? O outro ou você? Você. E ainda tem essa máscara, o amor é eu amar quem? O outro. Mas na verdade, não quer amar o outro. Na verdade, quer se completar. Isso não se aplica só a essa ideia de romântico no sentido casal, mas a gente tem uma sociedade hoje que todos devem concordar que é a sociedade do bem. É ou não é assim? Aquela sociedade onde a gente tem que buscar fazer o bem, assim, e aí assim, a perspectiva, eu não estou dizendo que é errado fazer bem, tá? Nem que não é para fazer. Mas veja, a perspectiva cultural é mais ou menos a seguinte: você tem que fazer o bem, porque isso vai fazer o quê? Bem para você. Porque você vai se sentir melhor. E no final das contas, quando a gente pensa dessa forma, quem é o grande Deus da história? Não é nenhum outro que você está servindo. É você. Você está indo porque vai voltar. Então é mais ou menos o seguinte: a gente ama, mas eu não amo de fato o outro. Eu amo a forma como ele faz eu me sentir. Percebe? E aí quando a gente começa a aprofundar, entrar no contexto de igreja, isso começa a dar muito problema. Certo? Lembre-se, hoje eu quero fazer um diagnóstico dessa situação, tá? E aí a partir da próxima aula a gente vai aprofundar mais. E aí o autor continua e fala assim, ó, sobre o amor autoexpressivo nas igrejas. Veja o que é que ele diz. Se uma igreja entender que o amor deve ser uma questão de autoexpressão e de autorrealização, as classes de escola dominical, os pequenos grupos e outros ministérios se dividiriam de várias formas diferentes, porque os crentes se tornam mais preocupados em encontrar pessoas com mais afinidade do que aprender com a pluralidade da igreja. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, se a gente entende que o amor é uma questão de autorrealização para a nossa vida, a gente vai procurar se relacionar com quem a gente gosta ou com quem a gente não gosta. Quem a gente gosta. E com quem a gente não gosta, vai acontecer o quê? Ele vai se afastar cada vez mais. E veja como isso é danoso.
Porque veja, a igreja do Senhor é feita para moldar o nosso caráter. Ela é feita para fazer com que a gente amadureça no caminho. E o apóstolo Paulo fala sobre uma perspectiva de largura, profundidade e altura do amor de Deus. A ideia é, nós somos chamados a sermos uma igreja. Isso significa que as nossas relações dentro da igreja não devem ser medidas por aquilo que nós necessariamente gostamos ou não, mas devem ser medidas a partir do sacrifício que Cristo fez por nós. Obviamente, estou dizendo que você vai abrir o seu coração com todas as pessoas. Você tem as pessoas próximas a você. Mas eu estou falando que a palavra do Senhor nos chama a viver a vida da igreja com amor sincero. Então, as nossas relações, elas não buscam o nosso benefício. Entende? As nossas relações não são como contratos sociais. As nossas relações, elas buscam a glória do Senhor. E isso muda totalmente toda a perspectiva de amor. E ele continua. Quando o amor se torna uma questão de autoexpressão entre os crentes, o evangelho em si se torna remodelado para propósitos terapêuticos. Então é assim, a gente acaba usando o evangelho não como o caminho pelo qual a gente vai seguir, abandonar pecados, olhar para o nosso próprio coração, se arrepender, mas vai começar a olhar para o evangelho com propósitos terapêuticos. O evangelho vai fazer o quê? Ele vai curar você. Ele vai trazer um alívio para você. Isso é mentira em si? Não. A única questão é que não é contado o caminho que você precisa fazer para o arrependimento. Um predicinho pingadinho, hein? Hoje de manhã foi uma luta para eles tomar um remédio. Porque, de fato, o processo de modelagem do nosso caráter é dolorido. Porque nós não somos, né? Aham. Tem um autor chamado David Powlison, que ele fala o seguinte, sobre esse evangelho terapêutico. Nesse novo evangelho, os grandes males a serem corrigidos não exigem qualquer mudança fundamental de direção no coração humano. Em vez disso, o problema repousa em meu sentimento de rejeição por parte dos outros. Percebe a questão? A questão não está no coração. Isso é o que ele está falando sobre o amor, o evangelho terapêutico. Ele está dizendo assim, olha, as pessoas entendem que o problema não está no coração. Elas acham que o problema está na rejeição por parte dos outros. Que em minha experiência corrosiva sobre a vaidade da vida, o problema está no meu sentimento agitado, de autocondenação e falta de autoconfiança, na ameaça iminente de aborrecimento, caso a minha música seja estragada, que eu não gosto da música que está cantando, em minhas reclamações exageradas quando um caminho árduo e longo está pela frente.
Todas essas coisas são coisas que nos levam ao evangelho terapêutico. E ele completa: essas são as necessidades importantes sentidas hoje em dia, às quais o evangelho se dedica a satisfazer. Jesus e a igreja existem para fazer com que você se sinta amado, importante, aprovado, entretido, os traumas curados. E aí ele continua dizendo assim, esse evangelho ameniza os sintomas angustiantes. Ele o faz sentir-se melhor. Veja, se Jesus tivesse seguido por esse caminho, para ir para a cruz, a gente estava lascado. Se a gente tenta evitar as angústias da vida, decorrentes dos nossos pecados, a gente precisa olhar, veja, Jesus, ele chorou lágrimas de sangue, e os estudiosos falam que o motivo foi por causa de uma profunda angústia no coração. Você deve concordar comigo que ele não precisava passar por isso, por culpa dele. E o evangelho, então, que nos é apresentado hoje é um evangelho que ameniza os sintomas angustiantes, que faz você sentir-se melhor. E aí ele diz assim, a lógica desse evangelho terapêutico é um Jesus a meu dispor, que satisfaz os desejos individuais e abranda as minhas dores físicas. E o produto, gente, isso é muito, muito curioso, assim. Eu li um livro, certa vez, chamado de Marketing Existencial. É um livro fantástico. É de um autor descrente, de um filósofo descrente, mas assim, é fantástico o livro. Também tem a tese de Bruno também que fala sobre isso, que é muito boa. Eu só não li toda, tá, Bruno? Mas tem uma... Veja só, os produtos vendidos hoje em dia não são mais os produtos de antigamente. Vou dar um exemplo. Antigamente fazia assim, o produto era uma viagem para Barcelona, certo? Hoje em dia ninguém chega apresentando para você uma viagem para Barcelona. Ela chega apresentando para você a realização de um sonho. É assim ou não é? Antigamente existiam viagens para... Produto oferecido era uma viagem para a Ásia. Hoje em dia é oferecido uma viagem para transformar a sua vida. Percebe? Antigamente era vendido cirurgia plástica. Hoje em dia é vendido transformar vidas. Eu digo isso por conhecimento de causa, certo? De pessoas próximas. O produto vendido são questões do coração. O marketing entendeu que os maiores apetites do ser humano, na verdade, estão lá dentro do coração. Essa é a realidade. E aí, o que é que o amor de Deus no Evangelho diz respeito a mim? Agora, dando uma pincelada, no que é que o Senhor fala a respeito da realidade desse Evangelho? Ele diz assim, que pressupostos culturais ocultos no Ocidente de hoje impedem os crentes de levarem a sério a membresia da igreja? Porque a própria ideia de membresia e de disciplina da igreja possui a débil característica de desamorosa para as nossas emoções contemporâneas. E ele diz assim, porque aprendemos no Ocidente democrático e capitalista que devemos agir de modo independente e que o propósito da vida é a maximização da felicidade do indivíduo. Por essa razão, as igrejas locais são simplesmente mais um grupo disputando a nossa lealdade pessoal,
como os partidos políticos ou as mercearias. São tantas hoje, né? Vamos comprar onde? Mix Mateus, Atacadão. Quais são as outras mais? Atacarejo, Açaí. E assim como fazemos com os partidos políticos ou com as mercearias, aprendemos a negociar e a renegociar a nossa associação com as igrejas locais, à medida que elas se alinham exatamente com a nossa ideia acerca do eu, de seus valores. Mais ou menos assim. A gente escolhe qual mercado comprar pelo preço. Não está errado não, tá? Oi? Normalmente é assim. Vai em qual? Tacarejo, Mix Mateus, Açaí, você vai mais barato. O problema é que esta relação estabelecida com o mercado, ela cai para dentro da igreja. E assim, qual é a igreja que vai oferecer aquilo que eu quero? No mercado, eu quero a que é mais barata. Mas e na igreja? Eu quero aquela que vai me fazer eu sentir-me bem. O fato, queridos, é que a gente começa a ver a igreja como um produto. Como um produto que vai nos satisfazer ou não, a depender do que ela me oferecer. Então, existem algumas questões que precisam ser colocadas em ordem, né? Isso é muito da influência do consumismo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa sociedade consumista, a gente pensa a partir de uma perspectiva que, assim, praticamente, qual é a ideia de uma sociedade consumista? É a ideia de que todas as coisas tangíveis, certo? Roupa, sapato, tudo que a gente pode tocar que é material, né? A gente precisa estar sempre comprando mais. Em poucas palavras é isso. Porque vai satisfazer nosso coração. Através disso que a gente vai ter tranquilidade, que a gente vai ter descanso, que isso vai trazer paz e alegria. Só que qual é o problema? É que o que precisa ser mudado de fato no homem não são as questões tangíveis, são as questões do coração. Então, quando a gente começa a olhar para o externo da igreja e a tratá-la como um produto que não me atende, porque ela não tem aquilo que eu acho que tem que ter, eu perco de vista o fato de que o dever dela, na verdade, é moldar o meu coração. E aí é onde mora o problema. Porque aí a minha perspectiva a respeito de membresia, a respeito de vida na igreja, ela começa a ser minada, até chegar ao ponto em que simplesmente você vai quebrar esse contrato. Você encontrou uma oferta melhor, e aí você vai comprar lá. Então existem algumas gradações, por assim dizer, no amor, que elas precisam ser respeitadas, né? Porque senão a gente vai acabar trazendo, né, desta nossa relação no mundo consumista, né, para dentro da nossa vida na igreja. A gente precisa separar essas coisas, né, porque a gente tem uma relação saudável com a igreja do Senhor. Então aqui a ideia é mais ou menos assim: nós não devemos desenvolver com a igreja a mesma relação que a gente desenvolve, por exemplo, no shopping center. Entende? Que você sai caminhando e aí, né, em lojas onde você está procurando o melhor preço para entrar e comprar. Mas a palavra do Senhor nos chama a ter uma relação que não visa o nosso bem-estar, mas a palavra do Senhor. E aí, ele finaliza dizendo assim: não devemos avaliar as experiências, mas o nosso coração. Devemos deixar que a palavra de Deus nos julgue e deixar de julgar a igreja. É muito mais sobre o que eu preciso mudar do que sobre o que é que a igreja precisa fazer para mim. O evangelho
e a relação de membresia que a Bíblia nos dá, ela é muito mais sobre o que é que o Senhor quer ensinar ao meu coração, ou como eu posso servir mais, do que como que alguém pode me servir melhor. E esta relação, né, ela vai sendo aprofundada, vai se abrindo os horizontes, e de fato a vida na igreja, ela vai começar a acontecer de tal forma que você e eu estaremos bem pequenininhos. E o seu serviço aos outros estará muito mais evidente do que você. Trazendo então, gente, um pouco dessa perspectiva, eu quero passar então para você ler em casa, e a gente aprofundar mais na próxima semana, 4 perguntas do nosso catecismo, Catecismo Maior de Westminster. Perguntas 123, 124, 125 e 127. Onde vai tratar um pouco sobre submissão às autoridades. A ideia é que você lê em casa, tá? Perguntas 123, 124, 125, 127. Lê em casa, estuda, medita, para que você possa então, para a gente poder então na próxima semana aprofundar um pouco mais nisso. O fato é que hoje a gente conseguiu chegar em comum acordo num diagnóstico aqui, certo? Existe um diagnóstico hoje de que infelizmente há problemas no conceito de amor da igreja, e que esses problemas eles nos influenciam na forma como a gente se relaciona hoje com ela, certo? A ideia é que então a gente molde isso, que a gente corrija essa forma, para que a gente possa então avançar ainda mais aqui, tá bom? Vamos orar?